Pois é, 20 horas e 30 minutos, sempre pontual aqui a live. Estamos iniciando mais um bate-papo nesta noite de sexta-feira. Pois é, estamos com Lázaro Monte. Boa noite, Lázaro Monte, direto do seu escritório aí. Tudo bem, Lázaro Monte? Boa noite, Cícero, tudo bem? Nós estamos aqui, né, na expectativa, ficamos ansiosos o dia todo para essa live, né? Temos que fazer uma coisa. Tem acompanhado a live, as lives têm saído sempre muito boas, né? E eu espero manter o nível, né? Vamos bater um longo papo aqui, colocando aí muitos assuntos, né? De esporte, de Itapetininga, do profissional, alguns jogadores, um pouquinho da nossa vida também na ferrovia. Enfim, vamos aqui bater aquele papo, acredito que seja do agrado do pessoal que está nos assistindo, né? Pessoal que tem assistido muitas lives aí, muito boas, por sinal. Vamos ver se a gente consegue bater um papo bem legal aqui, né, Cícero? Ah, consegue tranquilamente, o Lázaro, com todo o seu conhecimento, estudioso na história do futebol. Não é só o futebol que você tem no seu acervo aí, não, Lázaro. Você também tem as revistas de artistas antigos também, não é isso, Lázaro? Pois é, rapaz, eu sou louco para guardar revista antiga, né? Eu estou fazendo uma reciclagem agora. Lamentavelmente, alguns exemplares, aliás, vários, porque fica guardado muito tempo. Quando você vai ver, já está contaminado por algum. Sempre aparece aqueles cupinzinhos que estraga a revista. Então, estou dando uma reciclada agora. Eu tinha muitas revistas do Cruzeiro, sabe? Que era da minha mãe, muitas mesmo, sabe? Mas agora eu tenho uma reciclada, sobraram pouco, talvez um quarto do número que eu tinha. Eu não consigo lembrar exatamente a quantidade. Outra coisa também que eu estou fazendo agora, o lance, ele começou em 1997, como é um diário, né? A gente acumula muito. E ele está no número acima de 7 mil. Eu devo ter uns 6 mil, mais ou menos, guardado. E eu estou fazendo uma reciclagem, eu quero ver se deixo 1.000, está de bom tamanho, aí eu estou reciclando e destaco as páginas principais, tiro as súmulas dos jogos, mas é um volume muito grande, já está até atrapalhando, viu? Mas eu tenho aproximadamente 6 mil, tem revistas, né? Que essas revistas eu cuido com muito carinho, essa estou sempre olhando, né? Coleções de revistas da década de 50, de 60, de 70, enfim, são muitas revistas. O Torinho da Caixa costuma falar assim, o Lázaro tem 3 mil revistas, é um pouco de exagero, né? Eu acho que umas 1.500, umas 1.000 aproximadamente eu tenho. Agora, o jornal também tem bastante. Se juntar tudo, dá mesmo uns 3 mil. E fora os lances que eu estou descartando agora. Olha aí, o Fábio está mandando boa noite para mim e para o pai, né, que é o Lázaro Monte. Boa noite, Fábio. Tá aí, então, Lázaro Monte. O Fábio já está aí participando, aí, assistindo o programa. Ligado, acompanhando, né? Uma das perguntas que eu faço... Ele mora vizinho aqui, dá para ele dar um grito da casa dele aqui, que já ouço. Que legal. Legal. Uma das perguntas que eu faço para os convidados, né, da live, cujo objetivo é levar entretenimento nessa quarentena, né? O único objetivo é esse, levar assim para os nossos amigos, né, Lázaro, que sempre nos prestigiam, né? Entretenimento, já que temos que ficar o máximo possível na casa, né, Lázaro? Mas uma das perguntas que eu faço ao convidado... Viu, Cícero? Saindo na rua é perigoso o catavelho nos pegar, rapaz. Tem que ficar em casa, de quarentena. Não tem outro jeito. O Lázaro Monte nasceu em Itapetininga mesmo, Lázaro? Pois eu nasci em Itapetininga no dia 10 de abril de 43. Já completei 77 anos, Cícero. Estou bem na faixa de risco, hein? Eu nasci numa casa... Cícero, que é aquelas da rua Alfredo Maia, é uma que ainda conserva muitas características das casas da ferrovia. Quase todas foram modificadas, todas demolidas, né, construídas novas. Essa uma, por incrível que pareça, ela mantém quase a mesma arquitetura da construção. Ela fica na rua Alfredo Maia, eu não sei exatamente o número, mas é aquela que fica quase que de frente no começo da rua João Adolfo. Ela tem ainda as mesmas características, praticamente, não sei quem que é
proprietário lá. Até minha mãe falava, tira uma foto da casa que você nasceu, mas eu acabei, minha mãe se foi, e eu não tirei a foto. E eu acho chato de chegar lá e tirar foto da casa lá com de pessoas, né? Mas ali perto da casa, o Passarinho é muito conhecido, é muito vizinho do Passarinho, Cícero. Ah, Eu tá. nasci ali. Nasci ferroviário já. Olha aqui, ó, a presidente do CAS, Lília Souza Santos, boa noite, que legal poder ouvi-los novamente. E nós agradecemos a Lília, então, não, Lázaro, que ela está oferecendo brindes para quem estiver hoje ligado com a live, né, Lázaro Monte, e já pode fazer a primeira pergunta aí para a gente embalar aí, que talvez em 1h10 nós vamos embalar um papo legal aqui, de repente não dá tempo. Então, vou falar a primeira pergunta, né? Quem foi Isso. o torcedor símbolo do CASI que usava o megafone nos jogos? E aí, pessoal? O prêmio é um boné. Um boné para quem digitar aí, sair na telinha, quem foi o torcedor símbolo do CASI que usava um megafone nos jogos do CASI. Ele usava para incentivar o time, ele incentivava o time e também xingava o árbitro, né? Como xingar, hein? Tá certo. A Vivian Monte também, boa noite, acompanhando por aqui também. Que legal, a Vivian Monte. Também esse grande craque do CASI do passado, Armando de Paula, mandando boa noite, Lázaro. Armandinho, é nosso amigo. Pessoal bacana, né? Todos amigos da gente. Eles prestigiam a gente, sabe? Adriana Ortiz de Camargo, que foi assistente técnica aí da entrevista com Miguel Ortiz, né? Tá aí também, ligadinha com a gente. Bom, pessoal, é isso aí. A primeira pergunta já está aí no ar, né? Primeira pergunta aí no ar. E agora, como o Lázaro é historiador, vamos explorar o Lázaro. Lázaro, diz para nós aí, vamos voltar lá no passado, até chegar mais ou menos aí nas épocas atuais, né? Ou pelo menos a mais recente. Primeiro, de origem ferroviária, praticamente foi o Tração Esporte Clube. Conta para nós mais ou menos sobre o início do Tração Esporte Clube, Lázaro. Então, o Tração, ele era um time que começou quando os funcionários do depósito tinham a seção das locomotivas a vapor e a seção da locomotiva a diesel, né? Ele costumava chamar a locomotiva a diesel de bafo. Então, ele ia jogar, vai ter jogo da diesel contra o bafo. E eles faziam várias partidas lá, né, entre sessões, e num determinado momento resolveram montar um time, né? Se juntaram lá, o bafo com a diesel, né? Mas tudo era no depósito, e fundaram, então, o Tração lá em meados de 1959. Eu cursava, nessa oportunidade, o segundo ano do curso do CFT. Como nós tínhamos lá uma turminha que jogava futebol, alguns bons, outros melhores, alguns ruins, eu estava no meio termo, né? O Orlandinho era o grande jogador, era dos alunos, era o melhor de todos, né? E ele já jogava no CASI, mas como ele era aluno, acabava entrando para jogar no Tração. O Toninho Justo também era outro bom jogador, e o Antônio Marmo Salles, que tinha apelido de vermelho. Dos alunos do CFT, esses três, nós cursávamos o segundo ano, eles, então, quando foi fundada a Tração, que era um time, assim, de ex-jogadores, praticamente, alguns jogaram no CASI, alguns já meio veteranos, que voltaram a jogar, e eles reforçavam, então, o Orlandinho, o Antônio Justo e o Vermelho, eles eram titulares. Eles reforçavam, jogavam no Tração. E eu, o Bianchi, o Luvisotto, o Armando Gomes, nós jogávamos no aspirante, até que, em determinado momento, eu fui promovido para o titular, mas precisou Orlandinho ia jogar no profissional, porque senão eu não podia entrar no time, Cícero. Orlandinho era exageradamente acima da média, para nós lá. Ele reforçava a Tração, mas ele já jogava no CASI. Então, eu acabei, por esse motivo, praticamente quase nem jogando junto com o Orlandinho no Tração. Ele começou, depois logo eu também joguei no titular de Tração. Mas os alunos, interessante também, Cícero, muito legal, eu acho importante falar isso aí, porque nós tínhamos aulas na oficina de aprendizagem e no depósito, nos estágios. E também tínhamos aulas de português e matemática na quinta-feira com o professor Rubens.
E o que acontecia? O treino do tração era na quinta-feira. Se nós ficássemos até o final da aula com o senhor Rubens, a gente perdia o treino. Então, o professor Geraldo conversava com o professor Rubens, e quando era mais ou menos 16 horas, o professor Rubens falava, seus alunos do depósito podem sair. E a gente saía para ir treinar no tração. Você vê como é que era. O professor Geraldo jogava também, né? Eu cheguei a jogar com ele no tração, por sinal, ele era bom jogador. E o senhor Rubens nos dispensava para ir treinar no tração. E o tração então, começou em 59. Excelente, então. Vamos aí à sessão de boa noite dos nossos amigos Oswaldo Betimano. É o Mano aí, o grande líder da seleção brasileira de Master. Ele só trabalha com craques e cobras, viu, o Lázaro? Também então, aqui... Eu não podia trabalhar com ele, Cícero. Eu não sou cobra, nunca fui cobra. Adriano Ortiz de Camargo, Miguel Ortiz está mandando um abraço aí. Obrigado, Miguel. O Lázaro vai agradecer também. Miguel, nosso amigão. Grande abraço, Miguel Ortiz. Esse é gente fina. Músico, Um atleta do 15. É músico, isso mesmo. Atleta do 15, o Marcelo Matarazzo, mandando boa noite para nós. Valeu, Marcelo. Valeu, Marcelo. Boa noite. Antônio Pereira, boa noite, Cícero e Lázaro Monte. Grande amigo Antônio Pereira, é seu amigão do peito? Então, o Antônio Pereira, sabe quem é o Antônio Pereira? É o Toninho que foi goleiro no 15, goleiro no Willis, jogou no Casa. É o Toninho que foi goleiro, Toninho goleiro. Gente finíssima. Grande abraço, Toninho. Amigão, hein? Tô lembrado dele, sim. Opa, lembrou dele, né? O Toninho Pereira, ele foi goleiro, dos bons, hein? Bom goleiro. Eu vi. Viu, Cícero? Ele sofreu muito quando ele jogou no 15, porque o 15 não atravessava um momento de uma safra de bons jogadores, e o goleiro do 15 sofria demais. Defendia de tudo quanto era jeito, mas tinha hora que não dava, viu? Porque o time do 15 teve, sabe, naqueles altos e baixos, tinha um bom goleiro, viu, para começar, mas não tinha uma boa defesa e ele sofria muito. Mas é bom para se destacar também. José Peixoto, boa noite, Lázaro Monte, grande atleta e ferroviário. Parabéns, é o filho do nosso querido Benedetto Peixoto Filho. Pois é, o comentário também, hein? Eu acho um comentário para tudo. Hein? O Peixoto, além de ser um grande amigo, colega ferroviário, e a mãe, né, do Eugênio, do filho, ela é irmã. A Rosa é irmã da Vicentina, saudosa já também, que era casada com meu primo Rubens Monte, lá de Peró. Parentes. Então, há uma junção assim, dessa família aí. O meu primo é com a Rosa, com a Vicentina de Alveira, né? E a Rosa. E o Peixoto com a Rosa, eles vinham aqui na minha casa. E até eu nunca me esqueço, Cícero. Um dia eu fui jogar pro Grêmio da FEPAS, na associação, uma tarde muito gelada. E no intervalo, quando esfriou, eu travei no banco lá, deitei no banco, travei, não levantei mais, rapaz. Louco. Aí eu fui embora, não sei como que eu vi. E naquela noite o Peixoto com a Rosa vieram aqui na minha casa. Ele queria me levar para o pronto-socorro, mas eu não consigo levantar aqui da cama, como é que você vai levar? Vai se levar com cama e tudo. Peixoto, grande amigo, né? Saudades. Grande presidente do CASE, idealizador dos jogos, né? Os regionais da FEPAS. Esse é o Jocazinho do Derac, que não perde um programa seu na Radiodifusora. Mandando boa noite para mim, grande abraço ao Lázaro. Ele é seu fã lá, ele sempre está ouvindo você na Difusora. Rapaz. Eu vou colocá-lo, então, na minha lista, porque eu não sabia. Ele tem essa... Ele tem a pessoa ouve, né, e não liga, né, não telefona, então a pessoa é fã sem declarar. Agora está declarando pela live. E ele tem a coragem e a paciência de nos ouvir lá na rádio. Grande abraço. O programa Seus é bom. Esse rapaz aqui foi um dos jogadores que eu vi que chutava muito forte. Acho que, fora o Pepe, acho que o Ariosto Salvador Araújo, para mim, era um dos maiores atletas para chutar forte. E o Lázaro também, que chutava forte, né, Lázaro? É vocês que falam, viu? Tem gente que fala isso, mas eu não me lembro, não. Não consegui ter um filme, um videotape, nada. Como é que eu vou dizer para vocês que falam? Eu não posso falar, né, Cícero? A gente tá certo, Lázaro. Começamos pela tração. O CFT você também já citou, né? A respeito com ligação. Então,
CFT, nós éramos da área de depósito, e você sabe que o CFT significa, muitas pessoas pensam que CFT é curso de formação de telegrafista. Não é. O CFT, ele era o curso de formação de telegrafista, e que pertencia à área da estação, e os alunos do depósito. Então, o CFT formava telegrafista e mecânicos, e a gente era da área de mecânica. Lá na quinta-feira, quando eu falei para você que a gente saía mais cedo, a gente se juntava, era unificada todo o depósito e da estação, e tinha aula de português, matemática junto. Então, por isso que a gente disse, fulano de tal lá fez o CFT comigo, mas ele era da área da estação, e eu sou da área de mecânica. Não, mas a gente se juntava num dia da semana, e era contemporâneos, né? Por isso que a gente diz. O tração, então, mas tração não teve vida muito longa, né, Cícero? Ele, não, né? Depois, acho que durou uns 4 anos, mais ou menos, por aí. Mas era bom ele encerrou na época que o CASE estava naquela boa fase ou não, o tração? Não, no CASE... Não, você sabe que a gente treinava lá no CASE, às vezes ficava lá esperando lá, eu treinava direto lá com os profissionais do CASE para completar time, às vezes pegava na bola também, sabe? Tem uns caras que chegavam muito junto lá, então teve o tração, porque no final do tração eu já não estava mais, sabe? Porque quando o 15, nós já vamos chegar lá, o 15 parou as atividades lá no bairro do Rincão, e a gente acabou transferindo para a Vila Aurora aqui, eu dei dei uma ideia, né, também, e acabei voltando para o 15. Eu comecei no tração, o 15 entrou no campeonato, eu disputei um campeonato para o 15, mas depois eu voltei para o tração. E daí o 15 paralisou a atividade lá em 64, voltei aqui, e o tração, inclusive, veio jogar aqui no campo da Vila Aurora, e eu joguei contra o tração, sabe? Porque eu já estava no 15, daí eu não joguei. Nessa época, o tração já era bem descaracterizado, não era mais formado só por ferroviários. Tinha muita gente jovem, uns que nem eram ferroviário, e o time foi se mantendo desse jeito. Os ferroviários, muitos já envelheceram, pararam de jogar, os melhores foram para times maiores, né? Então, mudou totalmente a característica do time e o elenco, vamos dizer assim, né, dos jogadores foi modificando, né? E é sempre assim, o time de futebol vai ser... A instituição permanece, os jogadores vão passando, né? Lázaro, estou olhando no placarzinho de pessoas que estão assistindo, aumentou bem. Então, por isso, vamos repetir a primeira pergunta, valendo um boné. Vai que as pessoas que entraram agora, as pessoas, possam acertar. Vamos lá, Lázaro. Vamos lá. Então. Quem foi o torcedor símbolo do CASE que usava o megafone nos jogos? E, inclusive, está no livro, né? No livro 75 anos do CASE, né? A página deixa interrogação, né? Está na página, está numa página. O Luiz Antônio Correia é o famoso Tatu. Boa noite a todos. Ele que prestigia as nossas lives. Que legal. O Luiz Antônio Correia mandando boa noite aí, Lázaro. Boa noite. Esse é árbitro, né? Árbitro, árbitro. Itapetininga teve bons árbitros aí, então. Bom formador de árbitro Itapetininga. Cláudio Silva. Cláudio Silva mandando boa noite aí. Cláudio Silva está mandando boa noite. Cláudio, um abraço, Cláudio. Então, só para o pessoal, deixa eu ver aqui se tem mais algum aqui. A Ana Laura também está prestigiando aqui. Boa noite, prestigiando o vô Lazinho. Tá aí. Ela está muito aqui. Derrubou até o celular no chão. Emocionada com os... O Lázaro, vamos recordar aqui, um grande historiador, o Lázaro, não é por causa de ser meu amigo que eu estou falando, quem gosta de recordar sabe que a hora que passa apertado apela para o Lázaro. E o Lázaro já atuou em diversos órgãos de imprensa de Itapetininga. Pode falar para nós aí, Lázaro, os locais que você já participou aí, fazendo esse trabalho aí do passado aí. Trabalhar em rádio, nós tivemos em 2002, bom, eu comecei em 1992, fazendo um curso na radiodifusora,
o curso foi ministrado pelo Dr. José Abrão, nós éramos um número muito grande de pessoas que gostavam de rádio, um queria ser locutor, outro queria ser sonoplasta, outro. E aí nós fizemos um treinamento longo, né? Recebemos certificado lá da BR Comunicações, isso foi em 92. E eu cheguei a fazer um quadro lá, que entrava durante a programação, chamado Fala Prefeito. Eu ia entrevistar o candidato e fazia uma pergunta para ele. E os candidatos da minha época eram o Rubens Leonel, né? Era o Tomás, Ricardo Barbará, e quem era o outro, não me lembro mais, meu Deus do céu. Então, eram 4 candidatos. E a gente fazia a pergunta, eu fazia a pergunta, por exemplo, como o senhor pretende resolver o problema da Santa Casa? Mas eu gravava e ficava guardado. Ia para o outro, eles não ouviam o que o outro tinha falado, sabe? Então, esse o quadro Fala Prefeito foi em 92, quando fazia o curso. Mas daí eu dei uma pausa, porque naquele momento eu percebi que eu não tinha qualidade para ser radialista, sabe? Quando eu vi a minha voz no rádio, eu falei, estou desistindo de ser locutor, não quero ser, não. Muito feia a minha fala. Não deve estar saindo agora, né? Bom, aí dei uma pausa, né? Depois eu continuei nos meus trabalhos, eu deixei o rádio, mas eu só fazia aqui em casa. Escrevi para a Folha da Itapetininga por um bom tempo, tinha uma coluna lá contando dos grandes ídolos do passado. Eu mandei lá sobre Djalma Santos, sobre Julinho, sobre Garrinha, enfim, vários jogadores. Por alguns meses, depois isso também já faz bastante. Na TV, nós praticamente começamos junto, né? Você começou junto com o Toninho, tudo. Tinha o Lúcio, o Walter Cruz, saudoso Walter Cruz, Nelson, nós tivemos naquela época lá, 2002, 2003, por aí, né? Isso. Depois, a gente parou na TV e no nosso programa da Superdifusora, o Tempo para os Esportes, aos sábados, começamos em 2007. Nós já estamos com 13 anos no ar, só agora nós estamos de quarentena, né? Nós tudo velhinhos, os caras do programa a Tuti nos deixou de quarentena. Eu, Toninho, Antônio Luiz, tudo de cabelinho branco. Falei, vocês não podem sair, não. E daí, então, o nosso programa, momentaneamente, não tá indo ao ar. Mas, se Deus quiser que essa pandemia cruel passe, se a Tuti nos der novamente a oportunidade, nós vamos estar lá de novo, falando lá. Tem aqueles personagens lá que alegram o pessoal, né? Mistura, o programa é bastante eclético, tem noticiário da cidade, noticiário eu falo os campeonatos que estão sendo jogados, paulista, brasileiro, tem a parte de humor, né? Então é muito bom, o pessoal muito bom, uma equipe muito unida, que eu estou sentindo saudade, eu acredito, esse dia, o Toninho a gente está sempre junto, né? Entrei em contato com o Marco Aurélio, também está saudoso, ele também gostava muito, ele faz a locução e a mesa de som. E o Antônio Luiz, mas é uma equipe muito boa, estamos com saudade, mas estamos de quarentena aqui, esperando que passe logo, né, para voltar. Aí, o André Luiz Monte, boa noite a todos, abraço pro vô Lázaro, olha que maravilha. Um abraço, André, danadinho. Sabe que time que ele torce, Cícero? Você não é capaz de assistir, quase que eu falei aqui. Portuguesa? Barcelona. Aliás, ele é Neymar, viu? Quando o Neymar foi para o PSG, ele ficou meio em dúvida. Agora ele diz que ele é Barcelona ainda. Mas ele torce para o Neymar voltar para o Barcelona, viu? Tem uma mensagem que está vindo direto de Sorocaba, o Clóvis Arruda. Boa noite a todos. Meu irmão Célio Arruda era telegrafista, jogou no 15, jogou no CAS e fez CFT. Lembra do Célio Arruda? Eu lembro do Célio Arruda. Muito. O Célio Arruda jogou, mas o Célio é de uma geração mais nova, sabe? Ele fez CFT, trabalhou, foi telegrafista, eu lembro muito, ele jogava aqui com a gente, mas ele é um pouco mais novo, mas a gente chegou a jogar. No CFT, não, porque no CFT ele é de uma turma, ele deve ser alguns anos depois de mim, né? Porque até pela idade, eu não me lembro a idade dele, eu já acabei de falar que eu já completei 7.7, o Célio é bem menos, mas fez CFT e jogou no 15 mesmo. E tenho foto aqui que é com ele, no clube, no 15. Tenho foto Qual posição que ele jogava, Lázaro? Rapaz, você sabe que naquele tempo o jogador não tinha muito negócio de posição, não. Onde dava uma chancezinha, você jogava, viu? Ele jogava, para falar bem verdade, você não lembra a posição exata que ele jogava, mas o Célio, eu me lembro que jogava, viu? Acho que lateral, meio de campo, centroavante. No gol, não lembro.
Igual o Ficão jogava do goleiro até a ponta esquerda, hein? Presidente do Museu Ferroviário Tapetininga mandando boa noite, Carlos Eduardo Santos. Que bom, hein? Ô, Carlos Eduardo. Grande abraço do Eduardo. Esse é o braço direito, hein? Ele que impulsiona o caso lá. Ele é do Dona Ana Helena. Paula. Ana Paula Monte, um boa noite para mim e para o vô Lázaro. Boa noite, Ana Paula. É, Ana Paula também está assistindo, está pertinho aqui, mas não estou vendo ela não. Mas a Ana Paula também tá curtindo também. Ela quase não escuta, vou falar, né? E o Armando de Paula ganhou o boné, viu? Olha lá, o Armando de Paula. Senhor Romão Camargo, torcedor símbolo. Valeu, aí. Ganhou o boné. Acertou. O Armandinho não é do tempo do Romão, mas acho que é quase, não, viu? É eu quase. lembro dele trabalhando. Eu lembro do Romão, eu lembro muito dele. Mas o Romão não. O Romão usava, como é que chama o megafone? O megafone para fazer o Armandinho correr em campo, pelo jeito, hein? Agitar, né? Agitar a torcida e os jogadores. E o Clóvis Arruda disse que o irmão dele era lateral direito. Eu estava querendo chutar que era, mas o Clóvis, que está lá em Sorocaba, há muitos anos morando em Sorocaba, tive o prazer de revê-lo aí uns 2, 3 anos aí no clube de bancários, quando ele veio jogar aqui. O Clóvis, eu vi o Clóvis, o seu pai era o Tônia, né? Tônia Arruda, é isso? Que trabalhava na estação? Daqui a pouco ele já confirma para nós. Vamos ver se ele confirma. Eu sei que ele é o Canarinho, esse aí tem o apelido de Canarinho, o Clóvis aí. Também? Tem. Vamos ver quem é a Adriana. O Canarinho, nosso primo de segundo grau, você sabe por que é que ele tem o apelido de Canarinho? Não. Por causa do goleiro lá do 15, né? Então, ele é o nome do goleiro que era o Canarinho original, era Genor Cortarelli. Ele era o goleiro do 15 de Piracicaba, que dividia assim, a posição com o Oswaldo Fernandes, que era o goleiro muito antigo no 15. O Fernandes, depois no final da carreira, ele andou saindo, jogou na ponta, no 15 jogou, mas ele fixou-se lá jogou, começou no São Paulo, o Oswaldo Fernandes, depois ele ficou piracicabano. Parece-me que ele tinha uma churrascaria, se não me engano, o Oswaldo Fernandes, mas eu não sei se vive ainda. E o Canarinho era contemporâneo dele, era uma dupla de goleiro que se revezavam no gol do 15 de Piracicaba. E o Agenor Cortarelli tinha o apelido de Canarinho. E alguém vendo o Canarinho jogar, achou que há certa semelhança e apelidou de Canarinho e carrega até hoje. Hoje passa-se até uma referência à família deles. Para a família, ele é Canarinho também. Mas o nome dele é Valdemar Alves de Oliveira. Ele é meu primo de segundo grau. A mãe dele, minha tia-avó. Está vindo um boa noite lá da Campininha, Luciano Mendes, que é parente do Aleixo, que foi um grande ponto esquerda do caso. Boa noite, então. Luciano, ele está sempre amigo do Facebook, está sempre curtindo as nossas fotos aqui, eu também curto a dele. Você sabe que o Aleixo era o canhão do caso, né? Né? O Aleixo, eu disse que era o homem do chute mais forte que tinha na região aqui. Acho que do Brasil, até porque o homem disse que era um terror, viu? Disse que batia muito forte. O Armando de Paula disse que jogou no tração também. O Armando de Paula jogou no tração também, ele está confirmando aqui. Eu vejo foto dele no tração. Mas é uma geração bem mais depois, não. O Jacozinho do Derac pergunta para o nosso amigo Lázaro onde ele estava quando o Derac teve o acesso da intermediária em 92. E eu sei onde eu estava lá no campo, agora o Lázaro não me lembro. Então, viu, Cícero, eu não estava no campo, porque na verdade, eu torcia para o Derac como representante da cidade, né? Claro. Mas as nossas origens, você sabe que é rubro, né? Entrei no CFT e virei um casiano de fanático. Então, eu não iria torcer para o Derac lá, mas quando eu representava a cidade, eu ia pouco lá no Derac, sabe? Eu não me lembro onde eu estava. Mas agora o Derac, para o Jacozinho e para todos que acompanham, e alguém falou esses dias na live, hein? Eu acho que foi o Ricardo Leite. Os times, em 1961, houve os times subiram, subiram de divisão. A primeira passou a ser primeira especial, a segunda virou primeira e a terceira virou segunda.
Então, foi assim que muitos times saíram da terceira para a segunda divisão, mesmo que não conquistassem o título. Foi uma promoção assim, automática que a Federação Paulista fez, subindo uma divisão para todos os times. Foi da segunda para a primeira, terceira para a segunda, e assim sucessivamente. Mas em 92 não foi, não, viu? Foi em 1961 que aconteceu. Que a Prudentina veio jogar aqui, campeã, e levou uma carimbada do Derac, que tomou de 4-1. Do Derac a Prudentina, em 1961. Mas em 92 subiu mesmo. Nessa época. Ela é bem mais jovem, com certeza. Então, em 92, confirmando, Lázaro, subiu realmente, só que o estádio não comportava para ir para a intermediária e acabou não indo, mas subiu na bola mesmo, não foi... Pelo estádio? Então, essa época é uma época que eu falo sinceramente, eu não ia não frequentava o Derac, não frequentava. E o Clóvis Arruda está confirmando aqui, exatamente, meu pai era chamado Antônio Arruda, meu pai e o Célio hoje moram no céu, verdade. Exatamente. Então, Antônio Arruda foi meu contemporâneo. Então, para você ter ideia, eu acho que o Célio não chegou a ser contemporâneo do pai trabalhando. Eu conheci o seu Antônio trabalhando na estação, porque eu vim da Barra Funda para cá em 1963. Eu era da oficina de locomotiva da Barra Funda, que a gente saiu daqui, Orlândia, todo mundo. E eu vim para cá para carreira de trem, aí a gente se encontrava mais com o pessoal de estação. E eu fui ajudante de trem, em 69 eu fui chefe de trem. Lázaro, já ganharam o boné, agora vai para a segunda pergunta aí para ver se alguém... Ou o Armando não vale, hein, Armando? O Armando já ganhou o boné, não vale. Ah, sim. Então, vamos lá para a segunda pergunta, que é o seguinte. Em quais anos o CASE disputou os campeonatos de profissionais? Tá aí. Qual o prêmio, Lázaro, que você vai dar aí para o pessoal? Essa é uma camiseta feminina. Olha só, é a gentileza da presidente do Clube Atlético Sorocabana Itapetininga, Lília Souza Santos, que está lá assistindo e anotando lá. Anota aí, boné, 2 traços, Armando de Paula. Agora vamos ver quem vai ganhar a camiseta feminina do CASE com essa pergunta, né? Quais os anos que o CASE disputou o Campeonato Paulista da terceira divisão, é isso, Lázaro? Então, o CASE também teve isso daí. O CASE foi um que começou na terceira e teve um pulo para a segunda, mas automático, né? Mas ele disputou a terceira e a segunda. Grande historiador de esportes, com certeza 1 hora e 10 minutos que nós usamos aqui não vai dar para ele contar tudo o que ele sabe. Mas vamos falar um pouco do Rincão e do 15, Lázaro. Como que aconteceu essa fusão? Conta para nós. Então, o 15, você sabe que o 15 é filho do Esporte Clube Rincão. O Esporte Clube Rincão, ele era ali da origem do bairro do Rincão, Mato Seco, que eram 2 bairros assim muito juntos, né? E que quase todos os moradores e sitiantes do bairro do Rincão e do Mato Seco eram a mesma família praticamente. Então, lá no bairro do Rincão, o meu pai, que estivesse entre nós, estaria completando 100 anos, em janeiro, ele é de 1920, ele jogou no Rincão lá pela década de 30, 40. Então, você veja bem quantos anos tem o Rincão. Os tios dele também jogaram. E por que 54 na fundação do 15? E por que é 15? Em 1960, 59, depois de tantas vezes que formava-se o time, mudava, às vezes, do bairro do Rincão para o bairro do Peixoto, voltava para o bairro do Rincão, voltava para o Peixoto. Então, em 1954, o time estava jogando ao lado da igreja, ali bem próximo da estação de Peixoto Gomide. Ali em 54, e essa data é a única que se tem mais condição de se afirmar e que serviu de referência para o 15 adotar como data oficial, porque antigamente não há como dizer quando foi. Foi em 35, 36, foi em 40, ninguém sabe. Mas a de 54 a gente sabe, porque eu tinha 11 anos e eu estava lá. Eu fui lá, meu tio foi jogar lá e meu pai também ia lá. Então, 54 valeu como referência para a escolha do nome, do 15 de novembro, que tem esse nome, porque o pessoal do Rincão, quando foi jogar o campeonato de 59, no qual eu joguei lá com eles,
eles eram muito organizados, eles tinham um uniforme zebrado, lá com a camisa idêntica do 15 de Piracicaba, com os calções negros e as meias zebradas. Muito semelhante ao 15 de Piracicaba, mas não tinha número, não tinha o escudo. Eles jogavam lá com esse uniforme, muito organizado. Entrou no campeonato e eu falei para o Virgílio Recalde, que fazia a liga, porque eu era menor, nem ia na liga, mas eu era da ligação entre a liga e o pessoal lá do Rincão, do sítio, que eles cuidavam direitinho. Eu falei, eu era muito fã do 15 de Piracicaba quando ele veio a jogar aqui em Itapetininga, inclusive com o Carnarinho, com o Fernandes, né, que eu acabei de falar, e eu era o primeiro time profissional que eu vi jogar o 15 de Piracicaba, que tinha Fernandes, Pepino, Diarte, Armando, Tango, Olavo, Santo Cristo, Moreno, Xixico, Álvaro Xaxá, Rodriguinho, Roque, Nelson Gobetti. Esse time, eu falei alguns reservas também, esse time do 15 de Piracicaba veio jogar aqui também. Eu fiquei fã do 15 de Piracicaba, vendo aqueles jogadores, tudo lá que passava o óleo na perna, estava lá pancudo no campo, Santo Cristo, que foi um grande jogador. Eu fiquei fã do 15 de Piracicaba. O 15 e o Rincão, com aquela camisa lá, eu falei para o Virgílio, vamos pôr o nome de 15 de novembro, em homenagem ao 15 de Piracicaba. O Virgílio vai na liga e volta e fala assim, eu registrei de 15 de novembro, mas era o 15 de novembro do Rincão. E lá para eles, no bairro, eu tenho a relação de sócios de 1960, 61 e 62, que era feita por eles lá, o cabeçalho lá em cima é o sócio do Esporte Clube Rincão. Eles não assumiam o 15 de novembro, entendeu? Era só no papel, para os jogos na cidade, mas para ele lá era o Rincão. Quando foi em 1964, após uma paralisação, eu convidei o meu primo Nino, que está com 90 anos, entre nós ainda, a saúde dele não é da mesma, mas é muito lúcido ainda, completamente lúcido, o Nino, Pelegrino da Silva, que é primo, irmão do Canarinho, né, também. O Nino assumiu, ele jogava no Rincão, ele era tesoureiro, ele era jogador, roupeiro, era tudo no 15, jogador também. E aí o Nino assumiu, falei, Nino, vamos trazer o campo aqui para Vila Aurora, o time tem um certo nome, já tem uma certa estrutura, vamos trazer o time aqui para a cidade. Foi difícil de conseguir o terreno com o nosso tio aí, que é aqui na onde que tem a loja em Comasa hoje, né? O pai do Alceu, a mãe do Alceu é também da tia também, né? Então, mas ele assumiu, assinou o contrato feito em cartório, em 1964. E daí, então, o 15 mudou-se para Vila Aurora, aí, dessa maneira, a imagem do Ricão foi sumindo, né? Daí, logo, o pessoal lá do bairro também que vinha jogar aqui foi parando, foram revelando os jogadores aqui na Vila Aurora mesmo, né? Tipo, por exemplo, Toledinho, Chicão, né? Foram o Candinho, Antônio Bianchi, o Candinho Bianchi, Antônio Bianchi, o Ari R. Lima, né? Saudoso já também, o Zé Rodrigo, que também aprendeu a jogar, o João Vianney, que já jogava aqui na cidade, também passou a jogar no time aqui da Vila Aurora. Muita gente jogou aqui, é difícil me lembrar o nome de todos, mas, então, em 64, o 15 de novembro do Rincão, que era o Rincão Esporte Clube, virou 15 de novembro da Vila Aurora em 64. E não tinha pedestrianismo, era só futebol. Eu ajudei a carregar, costurar a bola, aquele tempo, finquei traves, risquei campo, o Fico não tinha chegado ainda. Em 65 o Fico chegou, aí a história mudou. Aí nós podemos separar o 15 de antigamente e o 15 da era Fico, daí todo mundo conhece o que é o 15 hoje em dia. O Fico é um batalhador, gostava de futebol também, mais do pedestrianismo, ele já introduziu o pedestrianismo, ele já contou a história como é que foi, na Copa Arizona, que teve que colocar uma equipe, e aí a equipe foi só crescendo, né? E, paralelamente, também tinha o futebol. O 15 tinha muito altos e baixos no futebol, às vezes montava um grande time, jogadores que eram amadores vinham jogar aqui, na época, em pleno campeonato, abandonavam o time para voltar a jogar no amador. Então, a Vila Aurora passou a ser o reduto do 15 de novembro, mas de origem ele veio lá do bairro do Rincão, que, como eu disse, foi a partir de 64, porque lá o Rincão mandou-se o jogo já daí lá no Peixoto, eles falam no Peixoto, mas quer dizer, em vez de falar no bairro de Peixoto, eles usavam essa linguagem assim, né? Não é correto. Lá no Peixoto, na verdade, é no Mato Seco, sabe? Porque a estação de Peixoto Gomide fica no bairro Mato Seco, e o campo era muito próximo. Essa data serviu, então, de referência, 1954, para que o 15 colocasse como data de fundação. A data de 15 de novembro, obviamente, que é porque é 15 de novembro, né?
Então, um pouquinho da história do 15. Nós jogamos lá, fomos carregadores de saco de camisa, claro, jogamos lá, fomos campeões em 76, perdemos, ganhamos, mais perdemos do que ganhamos, mas, enfim, uma história muito longa, né, do 15 de novembro, que hoje é muito conhecida no estado de São Paulo todo, fora do estado, mais pelo pedestrianismo. O futebol do 15 não é mais o carro-chefe do clube. O Ariosto Salvador Araújo, ele é escritor de São Miguel Arcanjo. Ele pergunta se você lembra o time que ele jogou no caso com o técnico Bilé. O Ariosto, você lembra do time? Acho que talvez não, né, Lázaro? Porque são vários times que formam assim em seguida, né? Se ele falar o ano, por exemplo, vai facilitar para mim, porque eu sou mais do tempo mais antigão, né, Cícero? Você sabe que eu sou um apaixonado pelo futebol, tanto da elite, do futebol maior, dos times de São Paulo, do Rio Grande do Sul, até mas gosto muito, sou apaixonado pela década de 50 e 60. Outra coisa também que me foi afastando, que foi perdendo a paixão, à medida que a televisão começou a entrar, aí ficou todo mundo igual, né? E todo mundo conhece por igual, porque os programas de esporte hoje entram nos lares de todo mundo, há programa de esporte, jogos para se escolher. Então, hoje eu sou igual a todo mundo que acompanha o futebol, mas eu não tenho mais aquela paixão. Eu estou quase sendo um ex, sabe? Um ex-apaixonado? Hoje o futebol eu não tenho muita paixão pelo futebol de hoje, não. Jogadores todos mercenários, que só pensam em dinheiro, né? Eu sou do tempo que jogadores que jogava por amor à camisa, né? Grandes ídolos do passado que assinavam o contrato em branco, Cícero. Entendeu? Por exemplo, lá Newton Santos, ele assinava contrato no Botafogo lá, depois queria saber quanto que ele ia ganhar. O Garrincha também assinava contratos ruins lá no Botafogo. O próprio Newton Santos que ficava por trás lá. Então, o futebol de antigamente era mais amor à camisa. Hoje o futebol é muito comércio, se pensa muito em esse negócio de empresário, essas coisas ganhando um monte de dinheiro, já pegando jogadores lá nos times de base, já ficando dono do passe do jogador com 13, 14 anos, e os clubes vão à falência, como está sendo agora. Então, esse futebol de hoje não me cativa muito mais, mas eu sou apaixonado pelo futebol da década. E assim, aqui em Itapetininga também. Aqui em Itapetininga também não acompanhei o futebol desses times. Depois do profissionalismo do CASE, praticamente não acompanhei mais o CASE. Eu sei que o CASE teve boas equipes, eu tenho fotos aqui, sempre guardando fotos, eu com o Canário interagimos muito com troca de fotos, de matérias, de recortes, essas coisas, e eu tenho porque eu passei até por obrigação, Cícero, sabe por quê? Eu tinha praticamente quase tudo do futebol maior e eu não tinha nada da cidade. De repente, falei, mas eu preciso começar a guardar as coisas da cidade e pesquisar também. Então, eu não sou especialista em futebol de Itapetininga, sinceramente, não sou. A Adriana quase acertou aqui o ano que o CASE disputou. Tá faltando 3 anos aí, né? Ela colocou 60, mas eu acho que tá faltando uns 3 anos aí, né? Que dica melhor que essa, né? Não posso dar dica, mas tem uma dica aí, mas eu não vou falar, não. Tem mais 3. Vamos ver o pessoal que está assistindo, né, a esse bate-papo bem gostoso que nós estamos levando hoje. Deixa eu ver aqui, tá? Raquel Pires Monte está assistindo nós. Muito obrigado. É a Raquel Pires Monte. Parente, Lázaro? Raquel, boa noite, Raquel. Raquel, minha nora, esposa do meu filho Eduardo. Família Monte em peso, só eles estão curtindo o programa aqui. Dirceu Guarneri Júnior, Ariosto, craque de São Miguel Arcanjo dos anos 60. O Dirceu já deu uma dica aí. Mas ele tem, para saber o ano certo. Olha lá, ele jogou. Olha aí, o Dirceu Guarneri. Agora o Ariosto disse que jogou em 1974. 74? Mas já é um. De São Miguel, eu lembro do Toninho Boi. Quem mais que era de São Miguel? Toninho, eu lembro bem. Toninho Boi, eu lembro dele. Miguel também jogou lá, né? Miguel Ortiz, né? Eu acho. Enfim, mas eu sinceramente, eu lembro muito do time do Derac dos anos, final da década de 50, com a início de 60, que era Giro,
Geraldo Alves, Socos Marcelino, Tanchas, Nelsinho, Walter Cruz, Paulinho, Fifi, Miranda. Esse time eu lembro bem. Depois, teve época de grandes times, né, da geração do Kashima, do Zé Carlos, do Gaiola, era um ótimo time também. Mas era um time que eu conhecia muito desses jogadores, eu atuando no início deles aí, nos times menores de vários. Eles foram para o Derac e foram ótimos jogadores. Mas eu sinceramente, eu não acompanhava. Eu não acompanhava o Derac porque eu acompanhei o futebol até em campo, assim, até os anos final da década de 60. Assim, depois de 70 para cá, não assisti quase jogos, mas de Olha que tempo legal. nenhum, estou acompanhando. O Dirceu Guarnelli Bastante. Júnior, junto com Camarão, no Amador do Derac, em 1969, inauguração dos refletores do estado do Derac contra Encapra. Portuguesa. A inauguração do refletor foi contra a Portuguesa de Desportos. Foi. Esse Encapra aqui eu não conheço, mas tudo bem, o que vale é a participação eu tenho uma foto, aliás, muita gente deve ter, do Derac, dessa partida. Do Derac nessa partida. Eu lembro que eu tenho a foto, agora não me lembro. Lauro jogou, enfim, foi contra a Portuguesa. Marinho Pérez jogou aqui, marcou 2 gols, se não me engano. O Lázaro citou um nome aí que eu, sei lá, não sei se porque eu era lá na minha infância, eu gostava muito de ouvir ele jogar, não era nem tanto ver. Era o Garrincha. O Garrincha foi um grande craque do nosso futebol, não, Lázaro? O Garrincha é um desses fenômenos, né? Porque o Garrincha, se fosse hoje fazer um exame médico para jogar futebol, ele seria reprovado, né? Porque ele tinha aquelas pernas, beleza, as duas tortas para o mesmo lado, e ele era um artista da bola. Ele jogava assim, ele brincava de jogar futebol, sabe? O Garrincha, para ele, tanto fazia jogar contra a Checoslováquia ou contra o São Cristóvão, até na Copa de 62, tem uma história. O Brasil jogou 2 vezes com a Checoslováquia, na primeira fase, empatou, e o Pelé sofreu aquela distensão muscular, depois saiu, não jogou mais a Copa, e o Garrincha que assumiu praticamente o lugar de Pelé. O Garrincha foi o dono da seleção naquele campeonato, ganhou a Copa praticamente na ausência do Pelé. O Garrincha cresceu muito na Copa de 62. E o Brasil tinha enfrentado a Checoslováquia, e empatado, e depois para a final foi com a Checoslováquia de novo. E ele não sabia qual que era. Daí falaram para ele, mas é aquele time que tem uniforme igual do São Cristóvão. Então você vê como ele tinha uma certa ingenuidade. Para jogar ele não era ingênuo, não. Ele era muito inteligente, jogava muito. Hoje, ele era muito boêmio também, né, Lázaro? Bom, esse é um problema que a carreira dele foi muito prejudicada por problemas assim, da vida particular dele, que eu, quando falo de atletas, sempre tive esse critério. Quando eu faço tudo do tempo, fazia na televisão, faço ainda na Superdifusora, escrevi na coluna da Folha da Pinheira. Eu só contava da carreira do atleta. Eu nunca entrava na vida particular do jogador, sabe? Dos problemas particulares de família. Você sabe que o Garrincha, o que acabou com a carreira dele foi a bebida, né? Teve um monte de filho. Tem um monte, ele teve 3 mulheres e acho que filhas, e fora os que ele teve lá na Suécia ainda. Apareceu o filho dele sueco aqui no Brasil, imagina você. Mas ele ganhou a Copa do Brasil para o Brasil, a Copa 62, ele cresceu muito, jogou demais. E foi expulso na semifinal contra o Chile, onde que ele marcou 2 gols, e ele chutou a traseira do jogador lá e foi expulso. Olha como é que era antigamente, hein? Ele foi expulso na semifinal e jogou a final. Vê se isso é possível. Sabe por quê? Porque o Esteban Marino, que era o representante lá, tinha sido árbitro muito tempo aqui no Brasil. Ele já estava até meio brasileirado já, ele era uruguaio. E ele era lá um dos representantes lá. E dizem que o Esteban Marino consumiu a súmula e o Garrincha foi absorvido lá e jogou a final. Expulso na semifinal e jogou a final. Ganhou e jogou bem. E ele no Botafogo também, ele teve um campeonato 62, quase na mesma época, que ele detonou, jogou demais. Mas ele
Ele, a partir de 63, a carreira dele, ele teve muito problema, né, físico, né, o joelho. Quando veio para o Corinthians, por exemplo, já estava bem baleado. Em 66, ele veio para o Corinthians, e já tinha o joelho bem estourado. E ele jogou a Copa de 66 ainda, mas ele fez uma partida e jogou, e veio para o Corinthians, ele fez só 13 jogos no Corinthians. Então, ele foi mais o marketing dele ter vindo para o Corinthians, porque como jogador, e ele não jogaria hoje, viu, na minha opinião, com aquela exuberância de futebol dele, com aquela habilidade que ele tinha, se ele fosse dançar na frente do jogador hoje, passar por cima da bola aí e voltar, você sabe o que ia acontecer, né? Hoje o jogador faz aí uma jogadinha assim, faz uma graça, o cara vem em cima do cara, se brincar, o juiz dá falta por falta de respeito com o adversário, não tem nada disso. Quem tem habilidade, quem tem classe, tem que mostrar, né? Só que hoje o futebol não é assim. Muito preparo físico, pouca técnica. Você vê o Garrincha, o meu time, o São Paulo, é conhecido como... Tem muito azar contra o Corinthians, que inclusive, acho que o único gol que o Garrincha fez pelo Corinthians foi contra o São Paulo, pelo jeito. Pois é, eu estava fazendo um levantamento, só que eu até já me esqueci, rapaz, mas o Garrincha, ele no Corinthians, ele foi muito mal. Eu sei que ele perdeu um pênalti, ele no Corinthians, ele jogou pouco. Ele veio, depois saiu a Copa, ele praticamente não fez quase nada no Corinthians. Eu não me lembro se ele marcou gol contra o São Paulo. Não, mas esse negócio do São Paulo e Corinthians, não tem essa, não, sabe? Esses grandes times. Você sabe que eu tenho um time, né, de coração. Mas, para mim, eu sou futebol clube, eu sou esportista. Se o meu time jogar mal e perder, eu fico feliz, porque mereceu perder, tem que perder. Quem jogou melhor tem que ganhar. E esse negócio de dizer que um time é melhor do que o outro, não existe. Às vezes ele está melhor. Às vezes o time está melhor, mas melhor não existe. Entendeu? O Corinthians é o maior ganhador de título no Campeonato Paulista. Tem 30 Campeonato Paulista, é o maior ganhador. Tem gente que fala que o Campeonato Paulista não vale nada, mas antigamente valia muito. Antigamente valia, mas hoje não vale nada. Agora os antigamente valia. Então, mas eu dou Garrincha, eu vou só pegar meu almanaque do Corinthians que está perto aqui, não sei do que está, Ana Laura. Não, mas não, deixa. Mas que ele fez um gol de falta contra o São Paulo, fez. Fez. Você lembra? Lembro. Garrincha fez. Amanhã você confirma comigo pelo WhatsApp aí, mas ele fez. Não, é que eu estou começando a memória já não é mais aquela, né? Não, eu entendo. Esse negócio que vocês ficam falando de mim é fake news, hein? Não é, não. É fake news. Notícia falsa, viu? Mas o outro jogador, que eu tenho curiosidade, mas antes deixa eu mandar ver um boa noite que está aqui, ó. Boa noite do Jean Paulo Visconti. Olha aí, boa noite, senhor Lázaro. Grande abraço, Jean. Lá em Sorocaba, hein? Sorocaba, lá com a Eliane, lá. Grande abraço. Eliane Monte. Minha filha número 1. Está em Sorocaba também. Eu sei, sou o número 1, acima é. Depois o Fábio é o número 2. Tá. É até 4 só. Lázaro, outro jogador que eu queria que você citasse, porque muita gente, quando fala em grandes jogadores, até não lembra muito dele, a não ser os estudiosos e quem viveu a época. Canhoteiro foi realmente um grande ponta esquerda? José Ribamar de Oliveira. Ele é do Maranhão, mas ele viveu uma boa parte da infância dele lá em Fortaleza. Habilidoso, extremamente habilidoso. Quando era garoto, ele ficava lá em Fortaleza ganhando os trocados, família muito humilde, fazendo embaixadinha com moeda, com caixa de fósforo. E ele veio, e como jogador de futebol, ele veio em 1905, no começo do ano de 54, jogando no São Paulo, e ele aproveitou essa habilidade dentro do campo de futebol e tornou-se um dos jogadores mais habilidosos. Até muitos costumavam dizer que o canhoteiro era o Garrincha do lado esquerdo. O Gino Orlando, que era goleador do São Paulo, fez muitos gols com passes do canhoteiro. O canhoteiro era excelente.
ele teve uma boa participação na seleção brasileira também, mas ele não... Ele também gostava um pouquinho da noite, sabe? Isso atrapalhou um pouquinho a carreira. Em 58, ele poderia ter ido à Copa, mas você sabe que o Zagallo e o Pepe foram os pontos campeões do mundo em 58. O canhoteiro esteve no treino, mas não teve jeito, não foi por causa os problemas de outra coisa também. Diz que ele tinha medo de viajar de avião, então acabou prejudicando um pouco a carreira dele, mas ele era extremamente habilidoso. E uma das vítimas que era para o São Paulo, para a alegria dos São Paulinos, era quando o São Paulo jogava com o Corinthians, porque tinha o Idário, lateral do Corinthians, Idário Sanches Peinado, que era o sangue espanhol, o primeiro deus da raça do Corinthians. Depois vieram outros, Birubiru e alguns outros. O Idário, ele era um ídolo da torcida sem ser tecnicamente um grande jogador. Era um jogador que jogava com muita raça e ele levava um baile do canhoteiro, sabe? O canhoteiro judiava muito dele. Inclusive, na decisão de 1957, quando o Corinthians foi derrotado pelo São Paulo, ele marcou um gol e deixou o Idário na saudade. E o São Paulo ganhou 3-1, né? E o canhoteiro fez o gol e veio em cima do Idário. O Idário era a maior vítima de canhoteiro. Se pesquisar tudo que se vê do canhoteiro, o canhoteiro ele foi para o México, foi lá, mas não jogou quase nada, voltou, andou jogando no Saad e parou. E sabe aonde que ele foi terminar? Como arrumaram um trabalho para ele quando ele parou de jogar, com o joelho totalmente estourado, não conseguia jogar mais, foi ser funcionário do Banco Banespa, servir café, atender, uma espécie de contínuo, sabe? E lá ele deixou de ser canhoteiro, ele voltou a ser o Ribamar, o Zé Ribamar, no banco do Banespa. Lá ele passou a ser José Ribamar, o canhoteiro ficou para trás. Receba um abraço aí, então, do Miguel Ortiz. O Miguel Ortiz quer mandar um abraço ao Lazinho, que sabe tudo de futebol, e ao Cícero, que nos proporciona boas lembranças. Muito obrigado, o Miguel Ortiz, e o Lázaro vai retribuir o abraço aí para o Miguel Ortiz. Então, Miguel, grande abraço, Miguel. Ele me chama de Lazinho, muitos me chamam assim, de Lazinho. Lázaro, eu acho que é um pouco mais difícil, Lazinho fica mais popular. Ele me chama de Lazinho. Grande abraço, meu amigo de longa data, sabe? Miguel Ortiz, gente fina. E músico, toca não sei se ainda está tocando em banda, mas o Miguel Ortiz eu conheço há alguns anos já, viu? Não vou falar quantos anos, mas já faz muito. Já. Aí o ex-atirador do tiro de guerra de Itapetininga, José Donizete Bianchi. Boa noite, Lázaro. Boa noite, Cícero. Boa noite, Bianchi. Mas esse é menino ainda, Cícero. Esse daí, eu fui contemporâneo do pai dele lá no depósito de locomotivas. Cheguei a pegar um pouco o seu Héctor Bianchi trabalhando ainda. Eles falam sempre isso nos encontros. Ele trabalhou com meu pai, mas um pouquinho, né? Mas ainda cheguei a pegar seu Héctor. Seu Héctor Bianchi, pai do Donizete, que foi uma figura extraordinária, uma pessoa muito respeitada por todo mundo, religioso, pessoa do bem mesmo. A família do Bianchi eu conheço, o Candinho, gente fina, o Tônio, eles são um monte de irmãos, tem o Paulo, mas família Bianchi tem outros membros, primos dele, que são todos meus amigos, o Zé Carlos Bianchi, que fez CFT comigo, filho do seu Silvio, tio do Donizete, gente muito boa, seu Silvio. Foi quando trabalhamos junto, eu trabalhei com o filho, com o Zé Carlos Bianchi, fizemos o CFT junto, depois quando eu vim para a carreira da clínica, trabalhei com o seu Silvio Bianchi também. Você vê como é que era a ferrovia. Nossa, minha orelha nunca sofreu tanto. De dia a máscara e à noite esse microfone aqui. Mas, viu, Lázaro, vamos para a terceira pergunta, porque quase acertaram aquela outra e falta 15 minutos para nós encerrarmos, está piscando a lampadinha. Duas ainda, Cícero. Então manda as duas junto, vai. Só para ver quem acerta as duas, vai. A terceira pergunta é o seguinte: em que ano que o Orlandinho defendeu a Ponte Preta de Campinas? Essa é a terceira. A última pergunta é: qual jogador do CASE que foi jogar no Noroeste de Bauru, que foi campeão da segunda divisão em 1953? Tá certo. Agora faz o seguinte: a terceira pergunta vale? A terceira vale uns quase. É isso? Aquela garrafinha. E a quarta? Uma caneca personalizada que o ganhador vai ter o seu nome gravado, que a doutora Lília vai mandar deixar personalizada para o ganhador. A quarta é meio difícil, hein? Tem que ser bem velho. Ana Laura Monte.
Ela, eu conheci o Birubiru, ele esteve na sede da Gaviões aqui em Itapê, meu avô que me arrastou para esse rolê. Legal, conheci o Birubiru. Eu conheci o Birubiru lá em Rancharia. Boa gente o Birubiru, Eu batemos um papo entrevistei ele, legal. sim. Entrevistei o É, Birubiru lá. certo, o É, o Birubiru é gente Birubiru boa. é muito gente boa ele. É É. atencioso pra caramba. O Donizete, José Donizete Bianchi, trabalhou com meu pai e jogou com meus irmãos. O Donizete está mandando esse recado aí. Tem um amigo nosso que está lá, me parece que está lá em Santa Catarina, o Bandeira Neto. Parabéns, Cícero de Lázaro Montes. Saudades, ele está lá em Santa Catarina. Não me lembro bem a cidade, eu acho que é Blumenau. O Bandeira Neto já coloca na telinha para nós aí qual a cidade que ele está lá em Santa Catarina. Abraço, Ô então, para. Lázaro, conhece o Bandeira? Então, nós somos amigos do Facebook, nós estamos sempre com ele, está sempre curtindo as nossas postagens, né? Eu também, eu conheço mais através da rede social. Eu me lembro, assim, de ter encontrado pessoalmente É. com ele, mas conheço através da rede social. Nós já fomos para Rolândia junto. Bandeira Neto, Bandeira jogou lá em Rolândia, lá e nós estivemos junto lá. Também quem está aqui, Maria Tereza Contieri Machado. Que legal, Raquel. Paz e saúde para o Lázaro. Que Valeu, Maria. legal. Maria, viu, Cício? Maria Tereza, nossa vizinha, muito querida pela nossa família, né? Nossa vizinha, agora, nesse período, a gente não está podendo. Ela, você não sabe quem que é ela canta demais. Você Ah, eu sabe? lembro. Você lembra dela? Você lembra do Lembro. duo que ela tinha com o marido dela, que foi goleiro lá no Case? O Lembro. Wilson? Isso. Saudoso Wilson. Era o duo Aurisol. O Wilson foi goleiro no Case, e a Maria Tereza é a esposa do saudoso Wilson. Nossa grande amiga, viu? Mas ela sempre vinha aqui em casa, a gente arriscava uns duetos aqui, mas ela tinha que cantar sozinha, porque eu não conseguia, sabe? Maria Tereza, nossa vizinha. Saudade, Maria Tereza. Tomara que passe logo essa pandemia para a gente se encontrar, para você me cantar aqui em casa de novo. O Bandeira Neto já respondeu. Olha o milagre da tecnologia. Ele está em Blumenau, grande Blumenau. Então, tá. Ô, Lázaro, eu acho que o Ariosto aqui acertou o ano que o Orlandinho jogou lá na Ponte Preta. Vê se bate o ano de 65, hein? Não. Não bateu, errou. Ariosto errou. Ele Esquentou, tá meio quase. Aí ele colocou 1969, daí entortou demais. Aí em 69 ele estava no 15 de Piracicaba. Vai tentando aí o Ariosto. 68 ele não deu sorte nos grandes times, mas no 15 ele foi bem, viu? No 15 ele foi muito bem. Mas o Ariosto tentou que até acertou, viu? Olha lá. 1900. Não, mas peraí, o Ariosto foi na frente do Armandinho. Peraí, desculpa aí, viu? Ah, não, mas tá certo. Quem acertou mesmo foi o Armandinho, mas o Armandinho não ganhou um prêmio ainda hoje ou não? O Armando que ganhou boné. Primeira pergunta. Ah, então o Armandinho ganhou, já falei com o Armandinho. Ô, Armandinho, vamos deixar agora para Adriana Ortiz de Camargo. Ela ganhou, então, o prêmio do Orlandinho, qual que é, Lázaro? O do Orlandinho é o Squeeze. Squeeze. A Ana corrigiu aqui. Eu também sou mal em inglês. Tá bom, então, Adriana, você ganhou o Squeeze do Case. É o Squeeze. E o Armandinho jogou junto com o Orlandinho, não vale, né, pô? Agora, a Adriana acertou porque o Miguel também jogou junto com o Orlandinho. Miguel Ortiz jogou lá no Derac junto com o Orlandinho. O Orlandinho ele pegou várias gerações, né? Porque o Orlandinho ele começou muito cedo. Se nós começamos no CPT, ele já era um terror para os adversários. Chutava e tinha um arranque, batia de esquerda, de direita, ele era um terror. Quando ele jogava no tração, ele ganhava o jogo sozinho para o tração. O ataque do tração era ele e o vermelho. Arrebentava. O Orlandinho era muito bom de bola. Ele atravessou várias gerações, porque ele começou cedo e, infelizmente, tem uma carreira, né, muito que, lamentavelmente, interrompida, né? Ô Pedro Queiroz do TG, boa noite, meus amigos. Abraço do Pedro Queiroz aí pro Lázaro. Viajou muito comigo para Sorocaba, hein, Lázaro? O Pedro Queiroz. Pedro, muitas viagens, viu? Muitas viagens com o Pedro. Abraço, Queiroz. Esse é gente boa demais.
Muito. O Lázaro, nós estamos aí faltando 10 minutos para encerrar, mas eu quero que você fale sobre uma pessoa que acabou até sendo nosso amigo, né? Ele chegou a visitar a sua casa, eu conversei demoradamente com ele. Quando ele jogava contra o São Paulo, eu já ficava preocupado com esse rapaz, né? Falei, o São Paulo vai enfrentar o Corinthians desse atacante perigoso. Mas fale um pouco do Thales, o Lázaro Montes. Ah, o Thales, então, naquele programa da TV, ele esteve aqui na minha casa e estava dando o horário do programa lá, e ele estava sentado aqui na cozinha da minha casa tomando café, e você ligando aqui, cadê o meu entrevistado? Eu falei, eu sequestrei o entrevistado. E ele ficou meu amigo, gente fina, Thales Flamínio Carlos. Ele tem a minha idade, praticamente, Cícero. Ele é um mês só mais velho do que eu. Ele é de março de 43, eu sou de abril de 43. Meio atacante, habilidoso, extremamente técnico. Ele foi para parar na Ferroviária, ele é nascido em São Manuel, mas ele estudava em Bauru, e um dirigente da Ferroviária era professor lá onde ele estudava, e levou ele para treinar na Ferroviária, isso foi em 62. E lá ele jogou até 1965, e quando ele foi para o Corinthians, ele fez 31 gols jogando pela Ferroviária nesse período, de 62 a 65, e nesses gols que ele fez para a Ferroviária, ele marcou 2 contra o Santos na Vila Belmiro. Uma vez a Ferroviária goleou o Santos dentro da Vila Belmiro por 5-1, só que o Santos estava sem Pelé naquela partida. Mas o Thales foi um grande jogador, tecnicamente, dos melhores. O próprio Rivelino, eu vi uma entrevista do Rivelino que elogiou o Thales, dizendo que foi um dos jogadores mais técnicos que jogou ao lado dele. Só que ele teve no Corinthians, ele falou isso na entrevista, que eu perguntei por que você não jogou o jogo da quebra do tabu contra o Santos em 68, tá? Ele falou, essa é a resposta dele para nós, acho que você se lembra. Para mim, ele falou, custei 65 milhões aos cofres do Corinthians, mas os outros custaram muito mais, que era o Buião, o Corinthians pagou um dinheirão pelo Buião, ponto do Atlético, e pagou outros milhões pelo Paulo Borges, que também era ponta direita. Ela comprou 2 pontas direitos ao mesmo tempo. O Corinthians já fazia essas coisas desde antigamente, né? Essas coisas absurdas, o Corinthians contratou 2 pontas direitos. E o que ocorreu? O Thales era titular do Corinthians. E naquele jogo do tabu, o Paulo Borges, recém-chegado do Rio de Janeiro, por milhões e milhões, o treinador colocou o Paulo Borges na meia direita, no lugar do Thales. Veja bem, no fim ele acabou marcando o primeiro gol, né? O Paulo pegou um chutaço de esquerda lá, que ele nunca fazia, ele era ponta direita, veloz também, o Paulo Borges, e o Thales ficou de fora. Ele falou, sobrou para mim. Ele colocou os 2 mais caros e deixou eu fora do jogo. O Thales ele fez 17 jogos, aliás, no Flamengo também, mas lá ele não foi muito bem, não. E ele jogou no Sobré Sorocaba a partir de 72, é onde ele encerrou a carreira, em 75, se fixou na cidade de Sorocaba. Eu não sei se ainda ele está nesse ramo do comércio que ele tinha de material esportivo, professor de educação física, trabalhava como para a prefeitura também, e ele foi campeão da Taça Oswaldo Cruz, de uma partida que ele jogou, porque 2 jogos, mas ele jogou lá em Assunção, em 28 de julho de 68, infelizmente o Brasil perdeu de 1-0, mas ele participou desse jogo pela seleção brasileira. Mas o Brasil foi campeão da Taça Oswaldo Cruz porque ganhou a outra partida. E ele esteve na seleção brasileira, no Flamengo, e encerrou no São Bento, e fixou-se em Sorocaba, né? Quando ele esteve com a gente aqui, ele veio de Sorocaba. Nunca mais, ele veio em alguns encontros de veterano, até soube que ele perguntou por mim, mas eu não, também, outra coisa, também não vou mais em encontros de ex-jogadores, porque você fica ouvindo muitas conversas, às vezes, né, e tal, e de repente você não concorda, e daí fica ruim, né? Então é melhor deixar para lá. Mas o Thales é um grande amigo, hein? Gente finíssima. Thales Flamínio Carlos, nascido em São Manuel, e ele foi para a Ferroviária levado por um dirigente da Ferroviária que era professor lá em Bauru, da onde que ele estudava. Ele veio 2 vezes em Tapetininga, que eu lembro, ele veio 2 vezes aqui. No programa de TV ele veio 2, né? 2 vezes. Ele veio junto com o Nenê. Isso, a última vez ele veio com o Nenê, a outra ele veio sozinho, depois o Nenê também veio 2 vezes, né?
Pessoal Paraná, bacana. E o Thales o trouxe até a Paraná camisa também do Flamengo. trouxe a camisa. O Paraná, você se lembra, né? É, Paraná, quem que duas foi vezes levar? também. Eu fui levar ele embora para casa dele na segunda vez. Ele veio, eu não sei como é que ele veio, e daí eu com meu filho Fábio, nós fomos levar, entregar ele na porta da casa dele, lá em Sorocaba. A entrevista que começou na TV terminou no carro. E nessa história ele contou lá uma história que ele estava com a perna machucada, né? O Paraná, com curativa na canela lá muito grande, e os jogadores estavam meio que afinando para enfrentar Portugal. O Brasil estava uma crise terrível, o Brasil foi mal naquela Copa de 66, e o jogador, ele falou, os caras estavam meio que afinando, ele falou, seu Fiola, se eu precisar, eu entro, e aí, então vai. Botou ele no jogo, disse que na primeira dividida que ele deu com a coluna já tirou o curativo da perna dele, mas ele era Ele corajoso. contou essa história. Paraná, Eu ele com o Fábio contou. Monte, nós fomos levar o Nenê e o Thales. Nós fomos Exatamente entregar. isso mesmo. Fomos Que entregar lá em Sorocaba. Ô, saudade, hein, Bacana? O Fábio Monte tanto tentou que acabou acertando aqui que o Clóvis foi campeão com o Noroeste em 1953, segunda divisão, Campeonato Paulista. Então, o Fábio Monte manda o nominho lá para a Lília, o Lázaro manda amanhã, que vai ser gravado na caneca lá o nome do Fábio Monte. É isso aí, pessoal. O Lázaro Monte, temos mais 5 minutinhos aqui. Fala rapidinho também do grande Roberto Dias, Lázaro Monte. Roberto Dias foi cria do São Paulo, né? E ele pegou uma fase muito ruim do São Paulo. Ele foi um jogador que foi revelado na base na década de 60. O São Paulo tinha prioridade, que era a construção do estádio, mas ele alcançou ainda. Ele chegou em 70, 71 e foi bicampeão paulista ainda pelo São Paulo. Roberto Dias, ele era um grande jogador, sabe, Cícero? Ele, tecnicamente, dos melhores. E tanto jogava como quarto zagueiro, como jogava como médio volante, com a mesma categoria, jogando nas duas posições. E ele teve problema de saúde. Quando jogador do São Paulo, ele teve um infarto, mas ele se recuperou e ainda voltou a jogar. Ele depois ele saiu do São Paulo, né, bicampeão, acabou. Ele jogou no time que tinha Forlan, Sérgio, Jurandir, jogou com o Gerson. Aliás, com o Gerson, ele jogou na seleção olímpica de 60. Ele formou a dupla de meio campo da seleção olímpica de 60, Dias e Gerson. Depois jogaram novamente junto no São Paulo. E ele jogou no CEUB de Brasília, jogou no México, no Jalisco, no Dom Bosco de Mato Grosso, terminou no Nacional de São Paulo. Na seleção olímpica e na seleção brasileira principal, ele fez 24 jogos, isso. 24 e marcou um gol. Mas um gol que ele fala com muito, eu percebi que ele tem muita alegria de falar, foi contra o Palmeiras, em 1972. Pela semifinal do Campeonato Brasileiro, de 72, o Palmeiras foi campeão, mas por um pouco quase que não vai para a final. Perdeu de 2-0 para o São Paulo, e o primeiro gol, o Leão, era de um chute uma falta de longe, ali na linha intermediária, bem longe, entre a meio campo com a grande área. Uma falta, e o Dias era esse exímio cobrador de falta, mas ele chutava muito colocado. E o Leão abriu, não quis barreira. E ele percebeu, ele veio, soltou um pelotaço no lado do poste, baixo, direito. Quem quiser ver esse gol, é só acessar e no YouTube tem. Hoje mesmo eu dei uma confirmada. E eu vi uma entrevista de 2005 do Dias, no Milton Neves, não sei que televisão que estava lá, e ele falou desse gol aí, que foi um gol muito, muito inesquecível para ele, porque ele marcou um gol no Leão, né, que era um dos melhores goleiros do país. O Leão mandou abrir, não quis barrer, ele meteu no canto, fez o gol lá. É um gol muito importante na carreira dele. Infelizmente, ele morreu cedo também, 64 anos, já tinha parado de jogar. Teve um problema, novamente, que é um cardiorrespiratória, né? Pegou, acho que pulmão, coração, tudo. O Dias foi o meu pai, foi muito bom falar, porque meu pai era um grande fã do Dias. Meu pai São Paulino, que era descendência de italiano, mas era São Paulino. E meu pai adorava. O meu pai o Canarinho falou, seu pai gostava de 2 jogadores. O Canarinho sabe disso, porque até primo dele, né? Estava sempre conversando.
Meu pai era fã do Teixeirinha do São Paulo, Elísios do Santo Teixeira. Jogou no São Paulo por quase 17 anos, Teixeirinha. E meu pai gostava muito do Teixeirinha. Depois, numa outra geração, ele ficou muito fanático pelo Dias. Ele tinha até uma foto do São Paulo que tinha o Roberto Dias. Um dia ele me deu a foto, sabe que eu ia guardar, e está guardada ainda. Então, Roberto Dias, esse foi você falou bem, ele foi um grande jogador. E nós só falamos de jogador bom, né? De ruim nós não falamos, né, Cícero? Não, não, não. Só nós mesmo. Só nós né? mesmo. Eu, você e alguns outros enganadores por aí. Conhece esse amigo nosso aqui, Ari Gomes de Oliveira? Esse está lá em Jundiaí, hein? Olha que legal. Ari Gomes eu conheço, sim. Conheço o Ari Gomes, como conheci o senhor José Gomes, pai dele, o Armando Gomes, irmão, que fizemos CFP junto, o Pedro Gomes, que é tio dele, que trabalhava no depósito, depois foi lá em Júlio Prestes, e quebrava o nosso galho lá, dando passe livre para nós viajar de trem de graça para Itapetininga, o seu Pedro Gomes. Então, conheci grande parte da família. Ele também tinha parentes lá no bairro do Rincão, e ele chegou a jogar no campo do Rincão, lá para o time do Rincão. Ele tinha familiares lá. Assim como ia até o Ditinho Martins, esse pessoal bom de bola ia sempre já jogar para o Rincão. E o Ari Gomes jogou no Case? Ari Gomes jogou no Case. No Derac. Bom jogador, hein? Bom zagueiro. Esse é bom. Esse é bom. Os caras ruins não ligam porque tem medo que ele fale, né? Esse cara é bom. Verdade. Os craques não... A Lília Souza, senhor Lázaro e Cícero, foi muito bom estar com vocês, aprendendo e recordando bons momentos. Essa presidente do caso é fora de série, né? Ela prestigia todas as lives, ela dá brinde. Só está faltando voltar nosso chazinho com o Carlos Eduardo, né? Doutora Lília fala muito bem, né? Ela só conhece esse lado, o nosso outro lado ela não conhece, né, Cícero? Doutora Lília conhece só esse lado... Mas é muito legal. A doutora Lília é fantástica. A doutora Lília e Eduardo, sem os dois, sem esse casal, o caso já tinha ido para o espaço já. E o caso renasceu à custa deles. A doutora Lília e Eduardo, o caso sobreviveu por causa deles. Verdade. Vestiram a camisa casiana mesmo. Que Deus Lázaro ajude que eles tenham saúde para tocar em frente essa luta deles, que vai ser muito difícil. Mas coitada da minha orelha aqui. Mas viu, Lázaro, se for para nós ficarmos mesmo conversando para valer, nós vamos até 1h da manhã. Mais ou menos. Vamos marcar fazer uma live durante a semana, então. Até uma meia dúzia. Vamos bolar. Todas algumas perguntas que eu deixei no ar aí, porque eu não gosto de... Eu confesso para você que eu me preparo quando vou fazer um programa, eu estudo, pego meus livros, minhas revistas, mas chega na hora eu esqueço, Cícero. A idade, não. Estou na idade. É normal. Eu também, de vez em quando, faz um roteiro aqui para conversar com o pessoal, e chega na hora, muda tudo. É isso aí que é o legal também, né? Os improvisos que é legal também. De vez em quando, eu sou de vez em sempre, Cícero. De vez em sempre eu esqueço as coisas. Eu estou fazendo as coisas, daqui a pouco eu procuro óculos, ele está na minha testa, rapaz. Você acredita? Procurando óculos. Para encerrar, dá uma escalação do Esporte Clube ou Rincão ou 15 de novembro. Fala aí, um time. Do Rincão. Por exemplo, eu vou colocar uma que nós ganhamos um título depois de muitos anos. Nós ganhamos o Campeonato Municipal de 1976, no dia que houve a invasão corintiana no Maracanã. Não sei se foi dia 6, dia 5 de dezembro de 1976. Eu sempre confundo, porque foi no domingo. Não sei se foi 5 ou foi 6, que vê o calendário. Nesse dia, nós ganhamos do Botafogo de 3-2, no Campo do Caso, um jogo que começou por volta de 11 horas, no mês de dezembro, você imagina o calor, e o jogo ainda teve prorrogação, e nós ganhamos. 2 vezes estivemos perdendo para o Botafogo, e viramos o jogo, e ganhamos. E é importante falar, de repente o Hélio Almeida está assistindo, e ele era o reserva do goleiro. Ele era o reserva do goleiro, porque tinha, não lembro quantos eram os limites de substituição, mas nós já tínhamos jogadores já que estavam caindo de cama, fora do lance de bola, e não tinha mais reserva para entrar, e o jogo estava 2-2, no placar do 90 minutos, e a prorrogação já estava caminhando para o final, os jogadores dos dois lados caíam, e nós não tinha reserva mais para entrar na linha, o Hélio, o goleiro, tirou a camisa de goleiro, entrou no ataque e fez o gol do título,
E o time nosso esteve naquele dia, que começou o jogo. Teve o Luiz Maria, o Mário Marinho, que era irmão do Tetusca, Vladimir de Campos, chamado Multidão, José Roberto Nanini, lateral esquerdo, o Zezinho, que era um baixinho que trabalhava lá na Nishima, era o quarto zagueiro, e o amigo de vocês aqui era o volante, modéstia à parte. O ataque tinha o Pé Sujo, o Porfírio, tinha o Tetusca, o Toledinho, e quem mais? Agora me faltou um, rapaz. Viu como é que falha mesmo? Tinha o Betinho, que estava iniciando. Aliás, o Betinho e o Toledo fizeram os 2 gols nos 90 minutos, e o Hélio fez o gol na prorrogação que nos deu o título. E teve depois alguns que entraram no transcorrer do jogo, lá que foi o Valdir Pranches, entrou um rapaz que trabalhava bancário junto com o Robertinho, filho do seu Toniquinho, ele tinha apelido de baiano, mas eu não me lembro o nome dele. O Toninho, filho do Horácio, jogou o Antônio Carlos Rodrigues, ele jogou também um pedaço do jogo. Todos esses participantes, esses são jogadores que aparecem numa foto muito conhecida, que às vezes eu publico, nós fomos campeões, essa escalação. E eu quis, aqui na Vila Aurora tinha escalação com o Tonho Bieg, com o Candinho, com o Chicão, que agora é Chicão Kaique, né? Tinha o Toledinho começou aqui, o Betinho, tinha o João Carlos, que era filho de um ferroviário, Bertolino, tinha quem mais? Eu lembro dessa turminha aí, muito outra geração, mas a minha turma foi essa aí. Chegou um amigo, Lado, chegou um amigo aqui que colocou o relógio para despertar 8h30 para assistir a live, e o relógio não despertou, ele chegou agora, é Antônio Pedro Corrêa. É desculpa dele, Cícero, desculpa. Ele estava esperando para ver se ele dava umas erradas aqui para ele corrigir a gente aqui, mas não deu tempo, Toninho. Erramos muito aqui, Toninho, o grande parceiro, grande abraço. O Toninho é meu amigo por mais de... E você que trouxe ele aqui na minha casa, e nós ficamos amigos há mais de 20 anos já, não, Cícero? Que legal, você nasceu aqui perto de casa, né? Mas o Toninho, eu fiquei conhecendo através de você. Grande abraço, Toninho. Meu parceiro da Cultura de Tesoura está de quarentena também. Eu, Toninho, estamos todos de quarentena. O programa só volta quando acabar essa pandemia. Tanto estamos de quarentena que nós estamos aqui hoje, nessa noite, né? Mas isso é bom, né? Lázaro, muito obrigado. Ô, Cícero. Foi um bate-papo muito gostoso, muito bacana. Tem muitas coisas para a gente conversar nessa parte de história, porque eu sou apaixonado por história, eu adoro história, tanto é que a gente sempre está criando museu aí, né? Museu virtual e eu gosto. E se fosse para a gente mesmo explorar todo esse assunto aí, a gente ia ficar aqui madrugada dentro. Obrigado, Lázaro, e vamos fazendo na próxima vez, a gente volta novamente com uma live aí sobre isso. Então, agradecendo, né? Muito obrigado também por essa oportunidade de participar da live. E eu gostaria de dizer o seguinte: nós não falamos nem a escalação de time dos anos 50, da escalação do São Paulo, do Corinthians, da Portuguesa de Desporto, do Fluminense, do Flamengo, são times famosos antes que nós poderíamos ter falado. Eu acho que esse daí não errava, viu? Porque esse é da minha época. Obrigado, Cícero. Então. Valeu, Lázaro. Desculpem a nossa falha. Valeu. Não, foi espetacular, foi espetacular. Eu estava vendo no reloginho aqui quantas pessoas assistiu a live hoje, porque muita gente gosta do passado também, da história também, né? História é maravilhosa. Tem gente que fala que quem gosta de passado, coisa velha, é museu, mas eu acho que não, né? Eu me considero museu, né? Um dinossauro do rádio, da TV. Tá certo, Lázaro. Muito obrigado e até uma próxima aí. A gente vai voltar desses papos gostosos assim, a gente vai voltar a conversar. Grande abraço, Lázaro. Valeu, hein? Até a próxima. Tchau.